pandemia do Covid-19 mudou o cinema da Baixada Santista. Cinemas ficaram fechados durante vários meses. Festivais tiveram que realizar edições online. Os streamings estão se tornando cada vez mais populares e os profissionais da indústria audiovisual tiveram que se adaptar às novas normas de saúde para se protegerem nas gravações. No início, simplesmente tudo parou. Ninguém sabia o que fazer, para onde ir, com quem falar, se podia se ficar junto ou não. Os clientes corretamente estavam assim, vamos parar, vamos ver o que está rolando. E aí, nisso, a gente parou, todo mundo parou. Aí eu acho que depois de um tempo, foi já sendo montado cada vez mais umas medidas, né, para você poder gravar sem ter tanto risco. Os trabalhos ficam um pouco mais caros na parte de produção por causa disso. Você tem que ter aqui é Covid Compliance Officer, que é uma pessoa específica para ver se as medidas do Covid estão sendo levadas a sério no set. Você tem que ter máscaras disponíveis, você tem que ter álcool gel. E honestamente, várias medidas deveriam ser mantidas sempre, né? Ter um álcool gel no set deveria ter sempre, para a pessoa poder sempre lavar a mão, sabe? É até uma boa ideia, vamos manter. A minha primeira gravação durante a pandemia foi quando a pandemia estava no auge. Foi em maio. Tava assim, estourando, assim, logo que estourou a primeira vez a pandemia. E foi um comercial para L'Oréal. Eu tive que tonalizar o meu cabelo de escuro. Normalmente uma equipe de cinema, né, quando a gente vai gravar um comercial assim, tem pelo menos umas 30 pessoas lá dentro. Né? Tem contra-regra, tem pessoal de fotografia, pessoal da arte, pessoal do figurino, pessoal disso, pessoal daquilo, nananana. Tinha eu, o diretor e uma produtora. Só. E a gente fez o comercial. Eu pintei o meu cabelo, eu fiz a minha maquiagem, eu levei o meu figurino e a gente se virou nos 30 para fazer tudo isso acontecer e deu certo. Depois começaram a criar os protocolos, que é hoje em dia o que a gente trabalha, né? Hoje em dia tudo tem protocolo, todo mundo tem que fazer o PCR antes, dar negativo e tal. Aí a gente, todo mundo trabalha com máscara, só o ator tira na hora de fazer a cena, etc, etc. E é assim que a gente tem trabalhado até hoje. Em março lá de 2020, foi bem assustador, assim, porque foi para todo mundo, né? A gente ficou alguns meses sem conseguir trabalhar, até ninguém estava entendendo como é que tinha que fazer, como é que, não só o nosso segmento, né, obviamente todos, mas para a gente foi muito complicado, porque a gente perdeu muito contrato, estava todo mundo assustado, contratos mensais, né, coisas que seguravam a produtora. Foi bem difícil, a gente passou alguns meses sem conseguir fechar nada. A gente pensou até em trocar de área. Só perdendo cliente, então até todo mundo acostumar, entender o momento, demorou um pouquinho, foi um pouco custoso. Os três primeiros meses foram terríveis, assim, pra gente. A gente ficou muito assustado. Foi bem punk. Nós perdemos 3 grandes clientes que eram mensais, assim, com a gente. E não vinha pedido de orçamento de lugar nenhum, assim, sabe? A gente abriu o e-mail todo dia, nada, o celular não tocava. Foi bem... até a gente... bem desesperador. Até a gente começar a pensar, tipo, vamos entender o que está acontecendo, né? A gente chegou a criar algumas coisas para poder fazer girar, que foi começar a fazer gravação à distância, né? De produtos que chegavam por delivery. A gente começou a fazer umas mentorias para ajudar o pessoal a gravar vídeo sozinho em casa, até começar a ter esse movimento, que demorou aí uns 2 meses, né? Foi. Eu posso dizer que tem algumas vertentes, né, dentro dessa questão. A gente está acostumado a ir para o set de gravação, encontrar os parceiros do audiovisual, na hora da pausa, né, do cafezinho, todo mundo troca, conversa sobre o que está sendo gravado para entender, para ver qual é que tá, a sintonia também. Então, essa questão mudou muito, né? A gente ficou um tempo parado, não podia gravar por conta do Covid, e algumas coisas voltaram, publicidade voltou mais, né?
Só que todo mundo vai na hora do lanche, cada um na sua cadeira, né? Fechado assim, parece aquelas alas de call center. Você não conversa com seu amigo, cada um para comer num horário, você não troca. Então, o cara da fotografia não fala com o cara do som, não fala com a produção, sendo que esse momento é o momento que a gente troca para ver se está tudo certo. Então, acho que isso foi bem difícil. Difícil também foi ficar um tempo parado, sem poder trabalhar, principalmente para as pessoas, né, que têm só a renda do freelance, tem só essa renda de ir para o set, né? Produtores, essas coisas, foi bem complicado para a gente ter que ficar um tempo sem. Muita gente, né? A gente tem que estar um dinheiro guardado, mas ninguém esperava que ia ser tanto tempo, né? A gente achou que ia passar. Eu acho que, por outro lado, também teve um ponto positivo, entre aspas, né? Claro. Fez com que a gente percebesse que a internet é muito mais do que um chat, do que um Instagram, do que um Facebook. Eu tive a oportunidade de gravar documentário, fazer entrevista com gente de outro estado, coisa que, se fosse presencial, não ia acontecer, porque até trazer a pessoa para cá, o dinheiro da produção, tudo isso, não tinha como. Mas aí, com a pandemia, a gente falou, nossa, a gente pode gravar com alguém de outro estado, a gente não precisa ficar focado só no pessoal de São Paulo, só em Santos, porque a gente vai fazer a gravação online, igual a gente está fazendo aqui agora. A Secretaria de Cultura sofreu, como todo o setor cultural, né? O setor cultural no Brasil foi o primeiro a parar e provavelmente seja o último a voltar em sua totalidade, né? Então, eu lembro que quando fechou tudo numa segunda-feira, eu acho, se não me engano, né? Em março. E aí a coisa foi assim, né? Tudo foi fechando, todo mundo foi ficando nas suas casas, a gente começou a trabalhar de home office pela secretaria, né? E as aulas passaram a ser online. Então eu lembro que eu dei aula, acho que 2 aulas presenciais, 2 semanas, e depois a gente passou para o online. No começo foi muita loucura, assim, eu ficava muito cansada de dar aula online, porque a cognição é outra, né? Você tem que prestar atenção em muitas coisas, e você está em casa, então também tem uma outra dinâmica, né? E era muito cansativo. Então eu sei que eu saía da aula muito mais cansada que no presencial, era muito engraçado. Mas aí a gente foi se adaptando, e eu continuei trabalhando em home office, né? A Secretaria de Cultura ficou fechada muito tempo, então a gente começou a pensar em alternativas na época para movimentar, né, a classe cultural, que foi muito afetada, né? Muito afetada, infelizmente. E aí foi quando começaram a surgir as aulas online, lá pela secretaria. Então eu ajudava também no processo de montagem, né, porque a gente lá na Secretaria de Cultura não tem um departamento técnico, né, que possa fazer edição, essas coisas, mas aí a gente fez um grupo ali, todo mundo se ajudou, e aí também os processos, lives solidárias, né, que a gente começou a fazer, entregando para a entrega de cestas básicas para os profissionais da área de eventos e da cultura, que foram muito afetados, estavam realmente passando fome. Então, foi uma mobilização, e aí foi uma adaptação, né? E tem o medo, né? O medo que você não sabe, é uma coisa desconhecida, né? As pessoas começam a passar mal, as pessoas são entubadas, amigos começam a ir para o hospital, e você fica sem saber direito o que acontece. Foi muito complicado. A pandemia afetou meu trabalho em diversas formas. Primeiro porque eu trabalhava como redator na Turner, criando os conteúdos digitais para a TNT, para a Warner e Space Brasil, e trabalhando em premiações como Grammy e Oscar. O meu terceiro evento de premiação seria a Billboard, que foi cancelada por causa da pandemia. Ali, um pouco depois, quando foi declarada a quarentena, todos acabaram transformando o seu trabalho em home office, e como toda empresa, houve um enxugue profissional
das redações, de todo o corpo, né, trabalhador, e isso acabou gerando algumas demissões em alguns lugares, e no meu caso não renovou meu contrato com a Turner. Já na vida acadêmica, eu tive que transformar as aulas que eu, sendo um professor de aulas práticas de audiovisual, tive que partir para o home office, utilizando práticas das aulas de audiovisuais através das mídias móveis. Então, houve um impacto considerável. Em contrapartida, pesquisas apontam que o setor de animação não foi tão afetado pela pandemia. Que a gente não sofreu tantas consequências, sabe? Que nem teve lugares que teve que fechar, então teve muita gente que faliu. Então, nesse aspecto, pra gente não foi ruim, porque aqueceu o mercado da animação. Então, a gente estava com a Turma da Mônica que estava no final. Então, quando veio a pandemia, a gente estava finalizando a Turma da Mônica. Então, a gente tinha alguns episódios que ainda estavam finalizando a animação, finalizando montagem, tudo. E aí, a gente não tinha outra coisa, a gente não tinha outro projeto, sabe? Logo em seguida. Então, além de tudo, a gente estava meio desesperado, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E aí, foi logo que fechou Space Jam, aí fechou mais outros projetos. E aí, a gente deu um alívio. Mas aqueceu, o mercado da animação em si aqueceu. O que o audiovisual, as gravações e tudo, caíram, muita gente ficou desempregada, para a animação em si foi bom, porque muita coisa saiu do papel. Como eu falei, tipo, não tinha muita coisa parada. Então, por causa de que não tem, a animação você consegue fazer à distância, a animação você consegue fazer com freela. Então, aí, nesse sentido, deu uma aquecida. A pandemia também afetou a rotina das salas de roteiristas de filmes e séries. Antigamente, eu ia sempre para o escritório para a gente fazer reunião de brainstorming, para escrever textos ou de desenvolvimento de Bíblia, que a gente chama, que é o projeto de vendas de uma ideia de série, ou para realmente debater quando eu estava numa sala de roteiro de um projeto já comprado por um canal. A gente ia com todos os roteiristas numa mesma sala para fazer a sala de roteiro e ficar debatendo o dia inteiro quais iam ser os arcos de personagem, quais iam ser os arcos da série e tudo mais. Então é uma coisa muito física de você ter que estar presencialmente no lugar. E São Paulo, né? Eu moro na Vila Mariana, tudo fica na Zona Oeste, então eu levava 1 hora e meia para chegar lá. Às vezes 2 horas se era na Vila Leopoldina, então o transporte público era uma coisa muito, muito comum na minha vida, né? Assim como para todo mundo que trabalha e tal. E depois da pandemia, tudo virou home office. Então, hoje em dia, eu tenho muito mais tempo para mim, assim, porque eu não passo 4 horas do meu dia no transporte público, né? Infelizmente, a pandemia possibilitou que eu tivesse mais tempo para me dedicar a mais coisas. E, por exemplo, agora eu estou num projeto que o meu chefe de sala, ele é do Rio de Janeiro, a nossa assistente é de João Pessoa, e isso nunca ia ser possível se não fosse um ambiente de trabalho online, uma coisa que agora normalizou o trabalho online, né? Então, possibilita para a gente conseguir trabalhar com pessoas de diferentes lugares. Senão eu nunca ia trabalhar com ele, a menos que eu morasse no Rio de Janeiro, me mudasse para lá. Mas aí eles nem me contratariam, porque eles iam preferir um roteirista que já morasse lá. Mas como está a situação das medidas de segurança em cinemas de outros países? A primeira onda, quando teve aqui, que fechou tudo, né? Foi fechado o quê? Em março, aí como a Estônia começou a ter um março lá de 2020, né? Então, quando começou a melhorar, em junho, começou a abrir, porque o Tenet do Nolan foi basicamente gravado quase inteiro aqui. Tem partes que são feitas em Tallinn, tem partes que foram gravadas aqui, mas se passam em outro país, né? Então, eles reabriram o cinema, eu não me lembro se foi em junho ou julho agora, mas foi para a estreia do Tenet, para ser a grande estreia, a grande abertura dos cinemas. Só que quando abriu aqui, teve aquela restrição de lugares, então era 50% da sala, e era sempre 2 metros de distância das poltronas, né? E tinha que se usar máscara, era obrigatório, mas era muito bizarro, porque ao mesmo tempo que tinha que usar máscara, você podia entrar com comida. Aí como que as pessoas tiravam a máscara para comer e ficavam sem máscara o filme inteiro. Então, isso eu achava meio estranho. Então, a primeira vez quando eu voltei pro cinema,
eu também já não sou muita pessoa que vai todo filme comer pipoca uma vez ou outra. Então, a primeira vez eu ia de máscara e não levava nenhum tipo de alimentos, né? Não consumia nada no cinema, porque eu achava muito estranho. Mas teve essa restrição. Depois, quando o Covid começou a ficar um pouco mais de boa, porque eu lembro que a Estônia, em junho do ano passado, ela chegou a ter nenhum caso por 2 semanas, aí depois voltou o caos. Então, quando começou a ficar bem melhor a situação aqui, aí acabaram as restrições. Eles tiveram, não era 100% da ocupação da sala, não tinha mais a questão de você ter aquele distanciamento nas cadeiras e não era obrigatório o uso de máscara. Os nossos convidados admitem que assistir filmes no conforto da casa também tem as suas desvantagens. O nível de imersão do cinema é completamente diferente do nível de imersão em casa. Ainda que eu consiga, por exemplo, na minha casa, eu fechar a cortina, desligar o telefone, apagar a luz, ter uma TV com uma tela maior. Mesmo assim, o nível de imersão, de estar dentro daquilo, de sair para ir no cinema, de comprar ingresso, de ficar na fila, tudo isso você vai contando com te tirar do mundo e te colocar num outro, né? Isso você não tem em casa e é muito complicado. Então, eu acho que uma coisa que o profissional de crítica, né, principalmente, vai desenvolvendo aos poucos, essa ideia de conseguir construir um pouco mais dessa imersão. Não necessariamente construir a imersão inteira, mas construir um pouquinho mais dela. E eu acho que isso, nessa hora, é válido. Assim, talvez até se você... um filme que você sabe que não tem uma complexidade estética maior, talvez você consiga ver no computador, com fone, mais pertinho. Talvez um filme muito maior, você precisa ver numa televisão maior para você entender a grandiosidade de certas coisas. Então você vai se adaptando para isso, né? E a saudade dos cinemas permanece depois de todo esse tempo? Tá todo mundo sentindo falta, né? Eu sinto falta. Eu sinto. De sair pro cinema. Acho legal. Eu sinto falta. Nada vai se comparar a você entrar numa sala, tudo escuro, aquela magia do cinema. Eu adorava o Posto 4 em Santos, né? Você deve conhecer. Que sempre passa filme de arte, filmes mais diferenciados. É bem bacana. Tem filme que tem que ser no cinema, né? Não tem como. Tem que ser em tela grande, tem que... Nossa, tem muito filme que é assim e o som, querendo ou não, é muito diferente. Eu, por gostar muito dessa parte, eu fico, meu Deus, imagina isso no cinema, sabe? Assistindo O Som do Silêncio, que ganhou o Oscar de melhor edição de som, eu ficava, gente, imagina a gente assistindo esse filme no cineminha, aquilo ia ser muito maior, o silêncio ia ser muito maior, é uma coisa que faz muita diferença. Assim.